Olá, tudo bem? Aqui, retornando às câmeras após alguns dias de recesso, talvez não recesso, mas algumas ocupações que me impediram de produzir algum trabalho, compartilhar com os seguidores do canal. Enfim, o importante é que hoje estamos retornando para produzir mais um vídeo sob a responsabilidade da Faro Advocacia e Consultoria Jurídica. Para quem ainda não me conhece, eu sou André Viano, sou contador, sou advogado e presto consultoria jurídica aos entes públicos municipais. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Lei de Licitações e Contratos, mais especificamente com relação à designação dos agentes públicos. Pois bem, essa matéria está topografada no artigo 7º da Lei de Licitações e Contratos, ou ainda da Lei 14.133. Diz o artigo 7º que caberá à autoridade máxima do órgão designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais relacionadas à execução da Lei de Licitações e Contratos. Até aí tudo bem. Porém, este mesmo dispositivo exige ou cria pré-requisitos necessários ao agente público a ser nomeado. Por exemplo, esse agente público, preferencialmente, deverá ser servidor efetivo ou empregado público pertencente aos quadros da administração pública, ou ainda, se faz necessário que este servidor tenha vivência com os trâmites, com a tratativa da Lei de Licitações e Contratos, ou seja, trabalhe no setor, ou que, se não, possua formação compatível com a atividade, ou ainda tenha qualificação atestada profissionalmente por órgãos que atuam ou que qualificam os servidores, como, por exemplo, as escolas de contas ou as escolas administrativas mantidas pela administração pública. E, por terceiro requisito, exige que esse agente público não seja cônjuge ou companheiro de licitante ou de contratado habitual da administração pública, nem mantenha com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, trabalhista e civil. Contudo, o cerne da questão está relacionado em saber se o impedimento previsto no inciso 3º do artigo 7º da lei em estudo está relacionado à pessoa, ou seja, à autoridade que nomeou, ou autoridade nomeante do agente público, ou este impedimento se relaciona àquelas pessoas ditas licitantes ou contratados habituais da administração pública. Este é o cerne da questão. A quem
se refere o inciso 3º do artigo 7º da Lei de Licitações de Contratos. Ou melhor dizendo, que hermenêutica, ou seja, que interpretação você, assessor, você, assessora, de licitações e contratos, tem dado para o inciso 3º do artigo 7º da Lei de Licitações e Contratos. Na sua opinião, no seu entendimento, na sua hermenêutica, o inciso 3º do artigo 7º se refere a que impedimento? Relacionado à pessoa do nomeante ou à pessoa do licitante? E são figuras totalmente distintas. Pois bem, a resposta para a questão nós encontramos na própria lei. O legislador andou bem quando se preocupou em conceituar, em definir, dar definição para, se não todos, mas para a grande maioria dos vocábulos trabalhados na Lei de Licitações e Contratos. Essa resposta a gente encontra bem no artigo 6º, inciso 9º da própria lei. E lá nós vimos e podemos repetir em termos a seguinte leitura. Por exemplo, o artigo 6º, nos seus incisos, define ou conceitua o que seja contratante, o que seja contratado, o que seja órgão público, o que seja entidade, serviços especiais, serviços comuns, e também definiu o que seja licitante. Para a Lei 14.133, artigo 6º, inciso 9º, licitante nada mais é pessoa física ou jurídica, ou consórcios de pessoas jurídicas que participam ou manifestam interesse em participar de processo licitatório. A resposta está muito clara. A lei não tem palavras em vão. E com isso, vemos claramente que o legislador, quando colocou o impedimento previsto no inciso 3º, artigo 7º, se refere não à autoridade nomeante, e sim aos participantes de licitações, ao contratado habitual, ao licitante. Por exemplo, a empresa, a pessoa física ou jurídica que é licitante, que é o conceito que a lei dá, que vai participar de uma licitação pública, evidentemente ele não pode ter o cônjuge dele lá presidindo, né? Por exemplo, na função de agente de contratação, ele não pode ter o companheiro, ele não pode ter até um sobrinho, que é 3º grau. O que a lei quis foi evitar o conluio, o complô entre aqueles que vão participar do processo licitatório promovido pela administração pública. Esse é o norte que a lei nos dá. Então, o inciso 3º do artigo 7º deve ser lido em conjunto com o inciso 9º do artigo 6º da respectiva lei. Respondido ou esclarecido o questionamento, resta dizer que este foi mais um trabalho produzido sob a responsabilidade da Faro Advocacia e Consultoria Jurídica.